Análise, palpites, programação e dicas bet para a 36ª rodada do Brasileirão 2023. Bem-vindo, jogador. Apresentamos a análise completa da rodada. Dados estatísticos do campeonato são usados pelo nosso algoritmo para calcular o favoritismo, palpites e dicas bet. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Pedimos o seu like e sua inscrição. Em breve também teremos campeonatos europeus. Vambora! Começamos com os dados gerais. Classificação geral, como mandante e visitante. Vitórias dos mandantes, vitórias dos visitantes e empates. Estatísticas gols. Cartões amarelos. E escanteios. Jogo 1. Em São Januário, Vasco e Corinthians jogam em duelo de gigantes contra o rebaixamento. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols. Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato. Não há favorito. Placar calculado, 1-1. Jogo 2. Na Vila Belmiro, o Peixe joga contra o Flu na luta contra o rebaixamento. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols. Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato. Jogo 3. No Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro jogam em busca da liderança. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols. Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato. Não há favorito. Placar calculado, 1-1. Jogo 4. Na Arena Fonte Nova, o Bahia tenta se manter na Série A contra o São Paulo. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols. Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato.
O tricolor de aço é o favorito. Placar calculado: 1-0. Jogo 5. Na Arena Pantanal, Cuiabá Internacional fazem jogo de meio de tabela. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva a melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols. Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato. Não há favorito. Placar calculado: 1-1. Jogo 6. No Allianz Parque, Palmeiras e América Mineiro fazem o duelo das pontas da tabela. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva a melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols. Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato. O Verdão é o favorito. Placar calculado: 4-0. Jogo 7. No Couto Pereira, Coritiba joga pela sua camisa contra o ex-líder Botafogo. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva a melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols. Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato. O Glorioso é o favorito. Placar calculado: 2-0. Jogo 8. Na Arena do Grêmio, o Grêmio tenta recuperar a confiança contra o ameaçado Goiás. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva a melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols. Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato. O Imortal é o favorito. Placar calculado: 2-0. Jogo 9. No Mineirão, Cruzeiro tem a responsabilidade da vitória diante da sua torcida. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva a melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols.
Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato. Não há favorito. Placar calculado, 1-1. Jogo 10. Nonabia Bichedid Bragantino quer continuar na luta pelo título contra Fortaleza. Critérios de aproveitamento e média de gols dentro e fora de casa. Veja quem leva melhor em cada um desses critérios. Veja o desempenho das duas equipes nos últimos 5 jogos jogando dentro e fora de casa. Veja a frequência de gols de cada equipe. 1, 2 e 3 gols ou mais e jogos em que ambas as equipes marcaram gols. Esses são os principais destaques de cada equipe. Jogadores mais decisivos. Atenção às escalações. O gráfico de desempenho oferece a visão da campanha das equipes ao longo do campeonato. O Massa Bruta é o favorito. Placar calculado, 2-0. Tem fezinha? Claro! Só filé. Lembre-se, seja responsável e aposte com moderação. Divirta-se e boa sorte.